Quantos podem perceber a presença do Senhor aqui? João capítulo 6. Eu acredito que Deus vai mudar algumas coisas em nós hoje. Vai mudar as nossas estruturas. E nós seremos transformados mediante a sua palavra. Existe uma expectativa no meu coração. E a expectativa é que o Senhor Jesus, assim como fez com Pedro, interrompa a minha pregação e comece a tocar pessoas aqui. Em Atos, no capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro, estando a falar estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre a casa. O Espírito Santo não esperou Pedro dizer o último amém. Ele começou a pairar no momento em que Pedro estava pregando. Quando Deus age assim, Ele não respeita a nossa liturgia, Ele não respeita o nosso horário, a nossa programação. Deus é um Deus de ordem e decência. Com isso, não quero dizer que nós precisamos acabar todos os cultos fora do horário previsto. Mas eu só estou dizendo que Jesus, Ele é capaz de acabar com a nossa formalidade, quando Ele se manifesta em um lugar. Você prefere que eu coloque outro microfone, Giovanni? Ou pode continuar falando, você vai regulando. Tem alguém amando Jesus? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, a partir do versículo 25. Diz o texto: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Agora pula comigo para o versículo 32. Obrigado, Espírito Santo. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. No versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Mais uma vez vou declarar: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado pela tua majestade neste lugar. Toca-nos, transforma-nos, muda-nos, para que sejamos transformados pela tua palavra. Sua palavra foi lida e está aberta, e nós desejamos mais de ti, Senhor. Manifesta a sua glória entre nós, é o que te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Jesus fez algumas declarações no livro de João, que são declarações estarrecedoras, são declarações poderosíssimas. Eu já li um teólogo que escreveu falando a respeito de Jesus, dizendo que ele não poderia ser apenas um homem comum que tinha belas palavras. Alguns no mundo vão dizer que Jesus é muito bom e o que estraga é o fã-clube dele, é a igreja. Mas Jesus não vive sem a igreja, porque Jesus não tem namoradas, Jesus tem noiva. Namorada é o tipo de relacionamento que alguém tem com outra pessoa que não exige tanto compromisso assim.
Quando você está namorando, se você briga com a sua namorada, cada um vai para a sua casa e no fim, eles não precisam se resolver. Mas quando você está casado com alguém, você permanece. Porque não tem essa de ir cada um para a sua casa. Você vive num lugar com esta pessoa. Já é uma dica para o casal que está me assistindo. Algumas mulheres já estão tentando dar uma olhada para os maridos e falar, não tem mais casa da mamãe. A casa é nossa e a gente se resolve aqui dentro. Jesus não tem relacionamento com multidão. Jesus faz milagres para a multidão. Mas Jesus se relaciona com seus discípulos. Porque o desejo de Jesus é se tornar família. Pois bem, esse teólogo disse, Jesus não é alguém que teve palavras bonitas, palavras filosóficas. Ele não é qualquer outra religião que nós conhecemos. Ou Jesus era Deus, ou Jesus era um lunático. Perceba, se alguém chegar nesse culto dizendo, eu sou o Filho de Deus, ou mesmo, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se esse alguém está mentindo, então ele é louco. Ele não pode ser considerado uma pessoa saudável para receber conselho, para receber dicas de qualquer coisa que seja. Então Jesus não é apenas um homem com boas palavras. Jesus não era um pregador eloquente apenas. Jesus era o Filho de Deus. E ele afirmava ser aquilo que ele era. E é por isso que você precisa entender que você não está diante de qualquer pessoa. Quando nós estamos falando da pessoa de Jesus, nós estamos falando sobre alguém que tem autoridade para falar qualquer coisa. Porque Jesus veio em carne. Jesus não era apenas um espírito. E esse era o motivo pelo qual João escreveu o seu evangelho. Ele escreveu o seu evangelho para combater algumas heresias da época. Heresias essas que diziam que Jesus não era uma carne, Jesus não era matéria, Jesus era apenas um espírito bondoso. Como os kardecistas querem dizer, Jesus era um espírito iluminado. Mas para que não ficasse dúvida no coração de ninguém, quando Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, chega até o barco onde os discípulos estavam, a Bíblia diz que ele passeia sobre as águas. Estava uma grande tempestade e os discípulos pensaram, é um fantasma, não é um ser que tem matéria. Jesus disse, não, aqui não tem fantasma nenhum, sou eu, não temas, não tenham medo. Só Pedro entendeu essa palavra e por isso que só ele andou por sobre as águas. Mas preste atenção numa coisa, Jesus faz afirmações sobre ele, no Evangelho de João, que são afirmações relacionadas à natureza de quem ele era. A primeira afirmação que ele diz é, eu sou o pão da vida. Fala comigo, pão da vida. A segunda afirmação que Jesus faz no Evangelho de João é, eu sou a luz do mundo. A terceira é, eu sou a porta das ovelhas. A quarta afirmação é, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aleluia. A quinta exclamação é, eu sou a ressurreição e a vida. A sexta exclamação é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a sétima exclamação é, eu sou a videira verdadeira. Jesus está em todos os momentos dizendo quem ele é. Mas a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa é uma verdade sobre mim. Porque toda vez que eu descubro quem Deus é, eu me descubro nele. Quando eu digo que ele é santo, eu estou dizendo, eu sou pecador e eu preciso adorá-lo. Quando eu digo que ele é meu pai, eu estou dizendo que eu sou seu filho. Quando eu digo que ele é meu Senhor, eu estou dizendo que eu sou o seu servo. Tudo aquilo que diz respeito a ele também fala sobre a característica que eu, como filho, tenho na presença dele. Então, todas as vezes em que Jesus fala a respeito dele mesmo, ele está falando sobre características que nós possuímos, porque nós somos aqueles que precisam daquilo que Jesus é. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, Jesus está falando, você precisa de mim para se alimentar.
Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está falando, você precisa de mim para a sua vida estar iluminada. Quando Jesus diz, eu sou a porta, Ele diz, passem por mim, porque eu sou o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo, você é a minha ovelha, você caminha comigo, você ouve a minha voz, você obedece a minha voz. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está dizendo, mesmo que você morra, existe uma esperança para você na vida eterna, porque aquele que está em mim já passou da morte para a vida. Quem recebe isso? Quando Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira, Ele está dizendo, vocês são os ramos, e vocês, estando em mim, prevalecerão, viverão. Vamos lá, alguém. Mas os milagres de Jesus, eles têm o objetivo de valorizar a pessoa que está sendo curada, ou sendo alvo do milagre. Jesus multiplicou pães e peixes em João capítulo 6. Esse é o motivo pelo qual as pessoas perguntaram a respeito dele. Vem comigo no Glória que você vai entender. Quando Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo no deserto, a Bíblia diz que Satanás aparece. Quem aparece? Quem aparece? Satanás aparece, e ele aparece com uma tentação. E a tentação é, já que tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus entendeu que viver debaixo do propósito que Deus estabeleceu é muito melhor do que ter as necessidades temporárias satisfeitas. Vou falar de novo. Jesus olhou para Satanás e ele disse, arreda daqui, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, para realizar milagres para si mesmo, não fazia, mas para realizar milagres para os outros, Ele fazia. Anota isso se você estiver anotando. Um servo de Deus não foi chamado para prover para si mesmo. O servo de Deus foi chamado para prover para o outro. Por isso que a Bíblia diz, quando você for orar, ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, e o pão nosso no cada dia nos dai hoje. Jesus não falou o pão meu, Jesus falou o pão nosso, porque aquilo que Deus reparte com você, é para você compartilhar com os outros. Tem alguém me entendendo aqui? Quando Jesus teve que multiplicar pães para Ele mesmo, Ele não o fez, mas quando foi para uma grande multidão com fome, vamos lá. O que Jesus está falando é que um servo de Deus não provê para si mesmo, porque aquele que provê para você é o próprio Deus. Jesus está falando que a maneira dele de fazer milagres é diferente da maneira como a medicina trabalha. A medicina trabalha para curar a enfermidade do enfermo. Jesus trabalha para curar o enfermo da enfermidade. Porque existem pessoas que estão presas nas enfermidades e não adianta apenas dar uma cura física para ela. É necessário mudar alguma coisa na mente. Por isso Jesus quer transformar você de dentro para fora e não de fora para dentro. A resposta que Jesus tem para a sua vida hoje é que Ele não quer apenas curar a sua enfermidade. Ele quer curar você, porque você é um enfermo. Uau! Jesus encosta no leproso e Ele toca na onde ninguém queria tocar. Se eu fosse um médico da época, eu apenas receitaria um remédio para o leproso e dizia, você está curado, você está bem. Mas Jesus faz diferente, Jesus toca naquele que ninguém tinha coragem de tocar. Um leproso era alguém imundo para aquela sociedade, para aquele tempo. Então Jesus faz algo que é diferente da maneira como qualquer um médico faria. Jesus olha para uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico já havia 12 anos. Ele não apenas cura ela, mas ele olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. O milagre da mulher do fluxo de sangue não foi o sangue ser estancado, não foi ela ser curada, não foi ela sentir um toque de Jesus, não foi a virtude de Jesus saindo dele para curá-la. O milagre que aconteceu naquele lugar foi ela ter ouvido da voz de alguém que ela nem conhecia, filha, a tua fé te salvou.
Sabe por quê? Porque quando uma mulher tinha um fluxo hemorrágico, ela ficava afastada da sociedade e ela precisava viver distante dos seus parentes. Provavelmente, há 12 anos, ela não ouvia a palavra filha, porque ela foi rejeitada, ela foi maltratada, ela foi abandonada, ela foi jogada. Mas depois de Jesus curá-la no corpo, Ele cura ela na alma. Porque Jesus não quer fazer um trabalho incompleto na sua vida. Mas o milagre da multiplicação de pães e peixes não foi sobre os pães e peixes. É sobre a multidão que seguia com fome. Fala assim comigo: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Fala para alguém do seu lado: você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Agora a pergunta que eu te faço é: você é discípulo ou você é multidão? Vou te falar uma coisa que Jesus faz para discípulo. Jesus deixa você se reclinar ao peito dele. Uau! É isso que João fez, ele era o discípulo do amor. Ele escreveu esse texto para dizer que Jesus era Deus e que ele era como Deus todo-poderoso. É por isso que João só narra 7 milagres, querendo dizer, tudo que Jesus faz é perfeito. Vou falar de novo. Eu não sei o que Jesus vai fazer na sua vida, mas eu sei que vai ser perfeito. Ele não faz nada imperfeito. Você até deixa algumas coisas por fazer, mas Jesus não deixa. Jesus é aquele que começa a obra e conclui a obra. Agora, se você olhar comigo nesse texto, você vai perceber uma coisa muito linda e ao mesmo tempo muito confrontativa. Você vai perceber que Jesus, ele fez um milagre para pessoas que eram interesseiras. Eles estavam ali não porque Jesus era bom, não porque Jesus era Senhor, não porque Jesus era Deus, mas eles estavam ali porque eles comeram do pão e se satisfizeram. Você precisa entender que existem pessoas que estão aqui não por causa de Jesus. Estão aqui porque vieram a convite de alguém, estão aqui porque querem que Jesus solucione algum problema na sua vida, alguma carência emocional que você tenha. Alguns vêm aqui porque eles precisam de uma providência financeira, eles precisam de alguma coisa maravilhosa que Jesus pode fazer. E eu vou te dizer, Jesus pode fazer todas essas coisas, mas Ele vai mostrar que Ele é melhor do que o pão que Ele fornece. Ele vai mostrar que Ele é melhor do que os milagres que Ele faz. Ele vai mostrar que Ele é mais brilhante, mais belo, mais poderoso do que as coisas que Ele pode te proporcionar. Eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu sei que todos na minha vida podem me decepcionar, mas Jesus nunca vai me decepcionar. Vou te dizer, você está redondamente enganado. Como assim, pastor? Jesus pode decepcionar alguém? Decepcionou a multidão. Porque enquanto a multidão estava lá atrás de pão e comida, Jesus disse: eu sou o pão da vida. E tinha gente que não estava lá por causa de Jesus. Quem é você? Porque eu não sou um pregador que está comprometido com a sua satisfação nessa noite. Eu não estou comprometido com o seu desejo de se sentir bem. Eu estou comprometido com a palavra do meu Senhor. E a palavra do meu Senhor diz que Ele faz diferença entre aqueles que são multidão e discípulos. Quem é você? Seu motivo ainda é Jesus? Sua causa ainda é Jesus? Por que você está servindo na igreja? Por que você deixa eu colocar você na escala? Por que você está com um crachá aí? Por que você está me ouvindo agora? Seu motivo é Jesus? E eu vou te dizer, se não for Jesus, está tudo bem, porque Ele vai multiplicar pães e peixes para você. Mas para quem é discípulo, você tem acesso à mesa. Você tem acesso ao pão e ao sangue. Você tem acesso àquilo que a multidão não tem acesso. Você consegue ouvir os segredos. Você consegue contar com Ele nos momentos de dificuldade. Você consegue contar com Ele nos momentos onde as coisas parecem que não estão dando certo. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Jesus quer te transformar de multidão a discípulo. Principalmente os fariseus se decepcionam com Jesus, porque acharam que Ele faria um sinal, mas na verdade Ele mesmo era o sinal.
Eu vim dizer para você que o evangelho que te pregaram talvez seja um evangelho falso. É o evangelho do pão e peixe, é o evangelho do milagre, é o evangelho onde você vem, faz uma campanha e Deus paga a sua fidelidade com alguma coisa que você queira receber. Mas Jesus não está apenas querendo te dar coisas, Jesus quer te dar Ele mesmo. Porque Jesus sabe que o pão que você come hoje, você tem fome amanhã. O pão que você come de manhã, você tem fome de tarde. Mas aquele que come do pão que Jesus é, ele nunca mais terá fome. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você está aqui, meu irmão? Eu vou te perguntar algo. Quando Jesus não fizer o que você deseja, ainda assim você vai permanecer com Ele? É isso que mostra se você é discípulo ou se você é multidão. E se ele não curar do jeito que você quer? E se demorar muito tempo para o seu marido se converter? Será que você continua firme na presença dele? Será que você continua? Porque a expectativa no lugar errado sempre vai gerar um tipo de frustração. Ai, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe como me rejeitaram. Você não sabe como machucaram minha alma. Eu não sei mesmo. Mas eu preciso dizer isso para alguém. Toda expectativa no lugar errado vai gerar algum tipo de frustração. Com Jesus é diferente. Você vai colocar uma expectativa baixa e Ele vai suprir e ainda vai aumentar aquilo que Ele vai fazer. Porque a proporção que Jesus faz é muito maior do que a proporção que você espera. Mas nem sempre Ele vai te dar aquilo que você quer. Ele sempre vai te dar aquilo que você precisa. E o que você precisa é Ele. É Ele. É Ele. É Ele. Tem um problema na multidão. Pergunta para mim qual? Pergunta mais forte, qual? Alguém abre comigo, por favor, em João no capítulo 6. Santo Espírito de Deus, como eu te amo. Como eu te amo. Santo Espírito de Deus. Solta esse microfone aqui, Giovanni, por favor. Quem que pode ler para mim? Alguém que saiba ler bem. Levanta a mão aí. Se manifeste. Quem pode ler para mim, me ajudar? Me ajuda a pregar, irmão. Você não está num show, você não está num auditório apenas ouvindo. Você precisa participar. Amém? Quem que vai ler? Se ninguém escolher, eu vou escolher. Vamos lá, alguém? João capítulo 6. Sabe ler bem? Mais ou menos? Então vamos lá. É você mesmo. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele? Não? Quem que vai? Obrigado, Jesus. Dê para nós, João capítulo 6, a partir do versículo 66. João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Espera aí, não andavam com quem? Com Jesus. Como assim, deixar Jesus? Como assim, Simone, abandonar Jesus? Como alguém pode, em sã consciência, andando com Jesus, deixá-lo, abandoná-lo? Meu irmão, quem queria que viver há 2000 anos atrás e andar pelo menos um dia com Jesus e ver algum milagre que ele fez? Eu acho que vocês não são crentes, não. Tem uns 10 crentes aqui só. Meu irmão, eu ia ficar maluco. Quando eu visse Jesus andando sobre as águas, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Já vou anotar. Jesus curou o cego. Eu não consigo me acostumar com Jesus. Não consigo me acostumar com os milagres dele.
E as pessoas ficaram maravilhadas quando eles viam as multidões se alimentando dos pães e peixes. Elas ficaram maravilhadas com aquilo que Jesus estava fazendo. Mas depois que Jesus falou que ele era o pão vivo que desceu do céu, para alguns a palavra foi muito dura. Para alguns foi muito difícil descer aquilo. Então eles deixaram Jesus. Continua, Simone. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Eita! Peraí, Jesus está dando convite para você ir embora, para você deixá-lo? Como assim, Jesus? Você está falando para o povo ir embora? Justamente. Porque amor que não tem uma porta aberta, não é amor, é prisão. Por isso Jesus, no jardim do Éden, deixou uma porta de escape. Para falar para Adão e Eva, ó, vocês não estão aqui porque vocês são obrigados. Vocês podem comer e sair da comunhão. Jesus sempre vai dar a opção de você abandoná-lo. Para testar se você é discípulo ou se você é multidão. Agora, lê comigo no versículo 68, aquilo que um discípulo faz ao ser confrontado. 68 no capítulo 6. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Você pode aprender. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Ei! Santo! Santo! Agora eu vou te falar uma coisa profundamente forte. Jesus estava convidando os discípulos a abandoná-lo, mas Pedro era aquele que negou Jesus depois. Mas nesse momento ele teve uma revelação que completamente vai mudar a sua vida. Se você tiver essa revelação, a sua vida com Jesus sempre melhorará, sempre crescerá, sempre frutificará. Se você entender que quem é mais importante do que onde, você será um discípulo verdadeiro do Senhor. Tem alguém que deseja ser um discípulo verdadeiro do Senhor? Presta atenção, algumas canções que cantamos dizem: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas Pedro não falou para onde. Pedro falou para quem? Porque Pedro não estava importando para qual lugar ele iria, ele só queria estar com Jesus. Vou te falar de novo. Se você está na tempestade, estando com Jesus é o melhor lugar para se estar. Se você está desempregado, mas está com Jesus, é o melhor lugar para se estar. Se você está divorciado, mas com Jesus você está com a melhor pessoa do mundo. Pedro não falou para onde iremos nós, porque ele sabia que quem era mais importante do que onde. Quando você está no deserto com Jesus, o deserto vira palácio. Quando você está no palácio sem Jesus, o palácio vira deserto. Porque Jesus importa mais do que aonde você está. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Eu prefiro estar com Jesus, ouvindo as palavras duras, ouvindo palavras que me confrontam, mas estar com Ele, do que ouvir os elogios de Satanás e ir para o inferno. Meu irmão, eu não sou um pregador que está preocupado com o seu aplauso ou com o seu glória a Deus, mas eu estou preocupado que você tenha um relacionamento com Jesus. E para que você tenha um relacionamento com Jesus, você precisa entender que Ele vai te pedir algumas coisas. Ele vai te pedir para que você renuncie a algumas coisas. Ele vai te pedir para que você abandone tudo e siga Ele, mas no final Ele será a sua recompensa. Porque Ele disse, não fui eu que disse. Ele disse, não foi o teólogo que disse. Ele disse, não foi o pregador da esquina que disse. Ele disse que aquele que vem a Ele com fome, nunca mais terá fome. Aquele que come da carne dele, nunca mais terá fome. E aquele que bebe do sangue dele, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E eu ficava me perguntando, Senhor, por que nunca mais ter fome? Sendo que quanto mais eu me relaciono contigo, mais vontade de ter a ti eu tenho. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais apaixonado por Ele você fica. É ou não é verdade? Tem alguém apaixonado por Ele aqui?
Quanto mais você se alimenta de Jesus, mais você quer se alimentar. Eu não entendo gente que é crente há muito tempo e não tem fome de ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus me alimenta. Então, quanto mais eu leio, mais eu quero ler. Quanto mais eu entendo, mais eu quero entender. E mais eu entendo que eu não entendia. Porque nunca mais terá fome. E a resposta está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar onde não há fome, não há choro, não há sofrimento e não há dor alguma. Mas isso não significa que não existe comida lá. Estou amando Jesus hoje, hein? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai se casar finalmente com a sua noiva. Ele vai se unir e vai ter uma festa, vai ter um banquete. E nesse banquete haverá fartura. Fala comigo, fartura. É fartura, não é coisa qualquer. Não é um almoço de domingo, não é despensa faltando, é fartura. Mas quando Jesus diz que lá não haverá fome, o que ele está querendo dizer? Que a gente não vai ter necessidade de comida? Não. Jesus está dizendo que lá não haverá fome, porque haverá sempre a presença de pão. Você não entendeu? Jesus olha para a mulher samaritana e ele diz, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Ao contrário, essa água vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando assim, não é que você não vai querer mais água, é que você vai ter sempre a presença da fonte do seu lado. Então toda vez que você quiser beber, eu estou lá. Todo dia que você quiser comer, eu estou lá. Só que o problema da nossa geração é que a gente não tem fome de Deus. A gente não ama a Deus como deveríamos. E eu vou te falar, isso vai mudar completamente a sua vida. Porque os discípulos que eram parte da multidão abandonaram Jesus porque viram que ele não daria pão. Eles estavam atrás de Jesus, mas não era por causa daquilo que Jesus era. Era por causa daquilo que Jesus proporcionava. Vou te falar uma coisa, tem muito crente que é parecido com o filho pródigo. Pergunta para mim, por quê? É porque o filho pródigo, ele não queria o pai. Uau, estou ouvindo. Ele não queria o pai, ele queria pão. Prova para mim na Bíblia, pastor. Simone, você me ajuda de novo? Abre comigo aí em Lucas capítulo 15. Santo. Obrigado, Jesus. Vai glorificando a Ele aí. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da palavra. Lucas capítulo 15. Santo Deus. No versículo 15, lê comigo aí, Simone, por favor. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Espera aí. Essa é uma parábola contada a pessoas de origem judaica. Os judeus, eles não se relacionavam com aquilo que a lei de Deus falava que era proibido. E uma coisa que Deus abominava em sua lei, você pode ler em Levítico, era que os judeus cuidassem de porcos, ou comessem porcos. E é por isso que até hoje, judeu e adventista não comem carne de porco. O que ele estava fazendo era se afundar numa distância profunda dos ensinos do seu pai. Continua. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Uau. E ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Aí olha como ele é bonitinho. Na primeira imagem que temos do filho pródigo, parece que ele é crente, parece que ele se arrependeu de verdade.
Mas eu vou te falar, ele não estava querendo o pai, ele estava querendo o pão. Continua. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? Nossa, E eu peraí. aqui- Ele falou, quantos servos, jornaleiros, empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui mendigando. Peraí, ele não pensou no pai, ele pensou em voltar a ser servo, porque servo também recebe pão. Wallace, pega essa, meu amigo. Se você está trabalhando para Jesus, você recebe pão. Você é servo, mas só filho tem lugar na mesa. Tem gente que está satisfeito em ser servo. Tem gente que está satisfeito em vir com um culto como esse, adorar, levantar a mão, mas não se torna filho nunca. É uma vida cristã artificial. Você tem direito a algumas coisas que o filho tem direito, mas você não consegue sentar na mesa. Você não consegue se relacionar. Você trabalha para receber. É uma moeda de troca. É barganha. E não é esse desejo que o pai tem para o filho. Vamos lá, continua. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Coloca no versículo 18 aí. Vamos? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Nossa, peraí, ele não está falando isso porque ele é humilde, ele não está falando isso porque ele está arrependido, ele está falando isso porque ele quer pão. Ele quer voltar para casa porque ele precisava de pão. Ele quer voltar para casa porque ele precisava encher o estômago dele. Ele não está nem aí para o pai. É o crente que veio aqui e falou, não sei o que eu estou fazendo nessa igreja. Aí eu vou lá porque tem que ir, né? Me chamaram. Mas olha o que acontece. Quando ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele levantou e foi para o seu pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Lê comigo, estando ainda longe, Simone, vamos? Você precisa glorificar Jesus por isso. E quando ainda estava longe, Uau. viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Uau. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, Uau. e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos. Espera aí. A Bíblia diz que o pai, antes de encontrar com o filho, ele viu de longe. O pai não esperou o filho chegar até em casa. O pai saiu correndo. O pai foi ao encontro do filho. Porque no evangelho não é você que procura Deus, é Ele que te procura. No evangelho é Ele que te encontra, é Ele que te abraça, é Ele que te traz para perto. E ao invés de levar uma bisnaguinha, Ele leva um abraço. Porque o pai estava falando para o filho, nas entrelinhas, eu sou melhor do que o pão que eu tenho a oferecer. Antes de você ter acesso à mesa, antes de você ser um empregado, antes de você comer na minha mesa, você vai contar com o meu amor, você vai contar com a minha graça, você vai contar com o meu refrigério, você vai contar com o meu abraço. É por isso que o pai não levou pão, ele precisava de pão, ele queria pão, mas na verdade ele não sabia que o que ele precisava de fato era do pai. Aleluia! Eu vou falar algo poderoso para você. Quando você tem o pai, você tem pão também. Mas nem sempre quando você tem pão, você tem o pai. Com quem você quer ficar hoje? Eu quero ficar com o pai, eu não quero só o pão. Eu não quero só os milagres, eu não quero só a multiplicação. Eu quero o pai, porque é o pai que faz. É o pai que tem resposta. É o pai que tem abraço. É o pai que consegue sanar todas as necessidades da minha alma. O pão pode me alimentar aqui, mas depois eu sinto fome. Mas quando eu me alimento do pai, nunca mais eu tenho fome. Antes do pão aparecer, aparece o pai. O que você faz, meu irmão, te dá direito a pão. Você trabalha na igreja, você recebe pão. Mas o que você é, te dá direito ao pai.
Vou dizer de novo, o que você faz te dá direito ao pão, mas o que você é te dá direito ao Pai. Deus não quer apenas fazer, Deus quer transformar você. Se você quiser uma religião que melhore a sua vida, eu posso indicar várias religiões. Eu posso indicar o budismo. O budismo é uma religião que tem meditação. Você fica meditando lá o dia todo e a sua vida começa a melhorar. O espiritismo também melhora a vida de pessoas. O candomblecismo também melhora a vida de pessoas. Senão eles não estariam lá. Mas você quer ter a vida transformada? Vem para o Evangelho. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquilo que eles acham que é vida lá nas outras religiões é apenas uma morte disfarçada. O filho pródigo pensou que estava vivo, mas ele só estava morrendo de maneira lenta. Quando ele chega até o Pai, ele tem vida de verdade. Só que a graça não te dá aquilo que você merece. Ela te dá muito mais do que aquilo que você merece. Olha o que diz o texto. O pai disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa. Ele só queria pão. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, ele só queria pão. E calçados em seus pés. E tragam um novilho gordo. Ô meu filho, você não vai comer pão hoje não. Hoje você vai comer da carne. Hoje você vai comer da carne. Hoje você vai comer do corpo. Hoje você vai se alimentar do sangue. Uau. Hoje você vai comer daquilo que eu sou. Tragam um novilho gordo. Quando Deus quis alimentar o povo de Israel, Jesus sabia que pela Midrash e pela Talmud só haveria um profeta maior do que Moisés, se ele pudesse replicar aquilo que Moisés fez no deserto. E o que Moisés fez no deserto foi mandar maná do céu. Maná era um bolo de mel que descia, que era uma comida dos anjos. Você vai ler isso em Salmos capítulo 76. Uma comida dos anjos que Deus ofereceu ao seu povo. O povo comia o maná diariamente. E com o tempo, eles foram enjoando do maná. Porque imagina você comer uma comida todos os dias, o mesmo sabor, todos os dias, a mesma comida, todos os dias, sem pestanejar, sem trocar, sem diversificar. Era o que eles faziam no deserto. Eles estavam comendo no maná do deserto. Uau! Agora, a tradução do hebraico, manhu, que é o maná, significa, em algumas traduções, o que é isso? Depois você vai ler na sua Bíblia, você vai entender. Maná significa o que é isso? Porque quando eles comiam, eles ficavam se perguntando, Lívia, o que é isso? Eu não consigo explicar. Mas algumas traduções do hebraico não trazem o que é isto, trazem o que é ele. O que é ele? E eles ficaram perguntando no deserto, todos os dias, nos 40 anos, onde eles comiam maná, o que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é isto? O que é ele? O que é ele? O que é isto? E João veio para responder. No princípio era o verbo. Uau. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí João Batista, estando batizando, ele olha para alguém que está passando, é um vestido longo, são cabelos longos, mas era alguém comum, mas ele olha para esse homem e ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é ele? Ele é o Salvador do mundo. O que é ele? Ele é o pão da vida. O que é ele? Ele é a ressurreição e a vida. O que é ele? Ele é a luz do mundo. O que é ele? Ele é a videira verdadeira. O que é ele? Ele é o Salvador, é o Redentor, é o Deus primogênito que se fez carne. O que é ele? Ele é aquele que me limpou. Ele é aquele que colocou o anel no meu dedo. Ele é aquele que me vestiu com capa. Ele é aquele que me deu salvação. E ele não me deu um cordeiro para comer, ele me deu do próprio sangue. Ele me deu do próprio corpo dele. E ele está dizendo para você hoje, se você come de mim, se você participa comigo dos meus sofrimentos, você tem a vida eterna. Porque aquele que come de mim nunca mais terá fome. Nunca mais terá sede.
aqueles homens falaram para Jesus: Jesus, que sinal o Senhor vai fazer para mostrar que o Senhor é Deus? Os nossos pais comeram do maná do deserto. Mas Jesus falou: os seus pais não comeram do pão que desceu do céu, porque aquilo era temporário. Aquilo era temporário, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. No versículo 49, em João capítulo 6, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Uau! Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus não te deu aquilo que você esperava. Jesus te deu muito mais do que aquilo que você esperava e merecia. Isso é graça. É o pai pegando um filho que só queria pão e dizendo: agora você tem acesso à mesa. Agora você pode comer na minha mesa, você pode ficar aqui, você pode se relacionar comigo. Não vai faltar pão. Diz o Senhor para nós nessa noite: não vai faltar pão, não vai faltar fartura. Mas o que eu quero fazer contigo não é apenas o pão, é relacionamento, é conversa. Porque o pão é apenas uma desculpa para ele sentar na mesa com você. Uau. Uau. Eu me lembro uma vez onde eu estava reunido com as pessoas da equipe de louvor. E os membros da equipe de louvor decidiram fazer uma reunião. Essa reunião foi feita lá na casa da Camila. Vai ter outra. E tinha churrasco. E meu irmão, como eu amo churrasco. Você quer fazer o feliz, me leva para um churrasco. Coloca picanha, coloca fraldinha, coloca maminha. Eu como de tudo. E eu vou fazer como os discípulos. A multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que eles comeram e repetiram. Porque tem uma coisa que crente gosta de fazer, é comer e repetir. E eles estavam lá falando sobre as coisas do louvor. E eu descobri uma coisa preciosa. Depois eu vi um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella falando a respeito disso. Achei lindo. Você não marca churrasco para comer carne. Porque comer carne você come na sua casa. Você marca churrasco para ter uma desculpa para conversar com seus amigos. Isso é sensacional. Jesus não marcou uma mesa com você porque Ele queria te dar comida apenas. Ele queria ter uma desculpa para te olhar nos olhos e dizer: eu te perdoo. Está resolvido, na cruz está resolvido. Eu te perdoo, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. Porque quem vem a Jesus por pão acaba ficando por Ele mesmo. Teve gente que veio para a igreja porque queria receber alguma resposta de Deus. Veio a convite de alguém, mas você vai ficar porque Jesus é tão atrativo, é tão maravilhoso. Jesus é bom. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Espera aí, pastor, como que eu posso provar e ver que o Senhor é bom? Aquilo que eu vejo eu não preciso provar. Se alguém aparece com um pão na minha frente e eu estou vendo, eu não provei. Mas o escritor diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus não foi feito para ser entendido. Deus foi feito para ser experimentado. Jesus estava levando os discípulos a entenderem: eu não quero apenas multiplicar pães e peixes. Eu quero que você sente na mesa e coma daquilo que eu sou. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Parte dos discípulos abandonaram Jesus por causa dessa palavra. Mas nessa noite o Senhor separou discípulos que vão ficar por causa dessa palavra. Que vão dizer: eu sou como Pedro, eu não sei para onde eu vou, mas para quem eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna.
para que eu irei? Se você é crente há mais de 5 anos, você vai concordar comigo. Você já tentou desistir muitas vezes, é ou não é verdade? Você já tentou abandonar o barco muitas vezes. Já tentou voltar para trás, mas parece que as coisas lá atrás não funcionam mais. Parece que os relacionamentos antigos não funcionam mais. Porque uma vez que você pisou no Santo dos Santos, uma vez que você sentou à mesa com o Pai, você não aceitará mais viver comendo comida de porco. Eu quero declarar sobre a vida de alguém. Tem pessoas querendo voltar para coisas que já venceu. Tem pessoas querendo voltar para pecados que já venceu. E eu vou te dizer, você não nasceu para comer comida dos porcos. Tenha um mínimo de vergonha na cara e faça como o filho pródigo. Olha para si mesmo e fala assim: até os servos do meu pai têm pão para comer à vontade. Eu vou voltar. Mesmo que você volte por causa do pão, você vai acabar ficando na mesa por causa do Pai. Você vai ficar por causa do Pai, eu te prometo. Eu te prometo. Vem para Jesus. Faça como Pedro. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais para quem ir. Porque eu sei que é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Você consegue aplaudir esse Jesus? Você consegue glorificar o nome de Jesus? Você consegue misturar o seu aleluia com glória a Deus? E dizer que Ele é santo?